Bom, é isso aí, voltamos para nossas aulas e vamos continuar aqui falando sobre os lançamentos contábeis. Agora o filho começa a chorar e a mãe não vê, beleza? A galera acha difícil isso aqui que eu vou falar, é porque vocês não são auditor desse tributo e tem que misturar isso aqui com TI, SQL, etc., que é o trabalho que eu faço. Vamos embora então falar um pouco sobre o monstro que é o ICMS, tá? Aquisição de mercadorias com incidência de ICMS. O que está acontecendo aqui? Aquisição de mercadorias à vista por 10 mil com incidência de ICMS a 15%. As mercadorias são para revenda. O que você precisa saber aqui, pessoal? Alguém sabe o que é o ICMS? O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. E também o ICMS incide sobre a prestação de alguns tipos aí de serviços específicos, né? Não são todos, porque imposto que incide sobre serviços é o ISS, em regra, que é um imposto municipal. Beleza. Então, o ICMS é um imposto de competência estadual, previsto lá no artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal. Se algum dia você resolver estudar para a área fiscal, você vai ter que saber esse artigo de cabeça, artigo 155, parágrafo 2º, e vai ter que saber também o básico aí do ICMS. O ICMS é um imposto que representa a maior fonte de arrecadação dos estados, e o ICMS ele tem uma essência que é o seguinte: ele incide sobre a circulação de mercadoria. Não é simplesmente a venda, tá? Ele incide sobre a circulação a qualquer título. Portanto, se uma empresa ela fala assim, quer saber? Eu não quero pagar o ICMS não. Então, em vez de vender isso aqui para uma outra, eu vou doar, né? Vou fazer uma doação aí, entre aspas. Isso não existe, porque o ICMS ele incide sobre a circulação a qualquer título. Beleza? Então, o que você precisa saber? O ICMS ele é um imposto que a gente chama de imposto não cumulativo ou imposto recuperável. O que significa dizer isso? Que o ICMS ele é, por essência, não cumulativo ou recuperável, você sabe? Dizer que o ICMS é não cumulativo ou é recuperável significa que, nas situações previstas em lei, por exemplo, aqui você tem um industrial que vendeu para um atacadista, que vendeu para um varejista, que vendeu para o consumidor final. O que significa dizer que o imposto é não cumulativo ou recuperável? Significa que, em regra, o que você, por exemplo, vamos supor que esse industrial, ele vendeu aqui. Quando ele circula a mercadoria, ocorre o que a gente chama fato gerador do imposto, ou seja, esse imposto ele é devido. Vamos supor que aqui esse industrial deve 10. Aí esse atacadista, quando ele comprou, ele já pagou 10. Só que aí quando esse atacadista for vender, ele vai ter que pagar 25. Vamos exemplificar aqui. Na relativa parte dele. Então vejam, qual é a carga tributária que ele já vai ter aqui? Ora, ele vai ter que pagar os 10 mais os 25. Então, se você fosse somar, ele teria que pagar 35 aqui de imposto. Só que como o ICMS ele é recuperável ou não cumulativo, em algumas hipóteses, né? O que você faz? Em vez de você pagar 25, tá? 25 mais 10, você paga 25 menos 10. Você compensa. Então você pode compensar o que é devido na saída com o que você pagou na entrada. Aqui a mesma coisa. O varejista ele não vai ver esse 10 aqui. O varejista, quando ele compra, a nota fiscal desse atacadista
vai estar com o valor de 25. Então o varejista ele vai ver aqui R$25. Só que quando o varejista sai aqui, vamos supor que ele tem um ICMS na saída de 40. Quando o varejista ele vai olhar isso aqui, ele não vai ter que pagar 40 mais 25. Ele vai pagar 40 menos 25. Portanto, ao longo de toda a cadeia produtiva, você pode compensar, tá, aquilo que você pagou na entrada com o valor que é devido na saída. Tá? Na realidade, você vai compensar o valor que é devido na saída com o que você pagou na entrada, né? Porque o que você vai pagar geralmente na saída é maior do que o que você pagou na entrada. Por isso, a gente tem uma coisa que nós falamos, que o ICMS ele é um imposto que incide sobre o valor agregado, tá? Por que o ICMS incide sobre o valor agregado? Porque você está pagando sempre sobre o que agrega. Você está pagando sempre sobre a riqueza. Você comprou, portanto, gerou valor, vendeu mais caro e por isso você vai ter que pagar o ICMS. E quais são as hipóteses, geralmente, que o ICMS ele vai ser recuperável? Geralmente, na sua questão, você vai ter que olhar para as frases revenda, para as palavras, quer dizer, revenda e para industrialização. A própria questão ela já vai ter que falar isso, ó, revenda ou industrialização. Ou vai falar que o imposto ele é não cumulativo ou recuperável. Mas, Gabriel, por que você está explicando tudo isso daqui? Porque nesse caso, você precisa entender ainda que o ICMS ele é um imposto por dentro. Você sabe o que significa que o ICMS é um imposto por dentro? Dizer que o ICMS ele é um imposto por dentro significa que ele já está embutido no preço. Portanto, como o ICMS já está embutido no preço, geralmente quando você vai no supermercado, se você compra um arroz que custa R$10, arroz é cesta básica, não tem ICMS, não finge que tem. Se você compra um arroz que custa R$10 o pacote de arroz, sei lá quanto está o pacote de arroz, mas vamos supor que custa R$10 o pacote de arroz lá de 5 quilos. E aí você tem R$1 de imposto, você não vai pagar 10 mais 1, você vai pagar 10 e dentro desses 10 que você pagou, o supermercado já tem ali dentro desses 10, já está esse valor de imposto. Os Estados Unidos, por exemplo, é diferente, né? Quando você vai aos Estados Unidos e você vai comprar uma coisa, o preço que você vê na prateleira, $29,99, ele está sem o tributo. Quando você vai no caixa, sempre tem uma surpresa porque você tem que pagar o imposto por fora lá, geralmente. O sistema tributário lá é mais avançado, né? O nosso sistema tributário brasileiro é bastante complexo, muito complicado, tem muito que melhorar ainda. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, a tributação, ela geralmente vem por fora, até para ficar mais claro, né, a formação de preço, etc. Aqui no Brasil, portanto, o ICMS está embutido no preço, tá bom? Mas, Gabriel, por que você está falando tudo isso? É para fazer rodeio? Não, é para explicar para você que, olha só, vamos voltar para o nosso exemplo. Você teve uma aquisição de mercadoria à vista por R$10.000, com incidência de ICMS a 15%. As mercadorias são para revenda. Aqui, nesse caso, o ICMS é ou não recuperável dentro do que eu já expliquei para vocês? É. Então vamos montar aqui a nossa tabelinha. Olha só. Você pagou quanto na sua mercadoria? Você pagou na sua mercadoria o valor de 10 mil. Confere? Confere. Qual vai ser o valor do ICMS aqui, pessoal? O valor do ICMS vai ser quanto? O ICMS é 15% de 10 mil, é 1.500. Então eu pergunto a você, o ICMS, o seu custo total, ele é 10 mil, pelo que eu já expliquei para vocês. Ou você tem que somar o ICMS e o custo vai ficar 11.500. Ora, o seu custo total
é 10 mil. O ICMS, ele já é por dentro, então ele está dentro desses 10 mil. O que vai acontecer, portanto? Você sabe que quando você tirar o ICMS aqui, dentro desses 10 mil, você vai conseguir ver de forma clara e evidente que o valor líquido, né, da compra, isso aqui é o que a gente chama de compra líquida, é 8.500. Você pagou 10, tá? E mais 1.500 é de ICMS, 8.500 é da mercadoria. Aí beleza, portanto, você vai lançar a sua mercadoria por 10 ou por 8.500? Ora, o que é tributo recuperável, você vai ter que, não vai poder lançar como estoque, porque isso é tributo, não é estoque. Tributo é tributo, estoque é estoque. Logo, o que você vai fazer aqui é o seguinte, você vai abrir aqui a conta mercadorias, que é uma conta do ativo, e você vai aumentar essa conta mercadorias no valor de 8.500, beleza? Só que, novamente, quanto que vai sair do seu caixa? Quanto que você pagou nessa operação? Vamos abrir aqui a conta caixa. Quanto que você pagou nessa operação? Quanto saiu do seu caixa? Responda para mim. 5 segundos para você responder. Do seu caixa, saiu o valor de 10. Então, o seu caixa, ele vai diminuir em 10 mil. Só que, olha só, fechou o seu lançamento aqui nessa situação? Sim ou não? Não fechou o lançamento. O que está faltando aqui? Ora, o que está faltando aqui é justamente o valor do... Vou lançar aqui, ó. Tá aqui. ICM... Não, aqui não vai dar. ICMS. Só que o que vai acontecer com esse ICMS? Esse ICMS, e olha só a expertise, como que a contabilidade é bonita. Esse ICMS aqui é o ICMS que você está pagando na compra ou na venda? Responda. É o ICMS que você está pagando na compra. Então, esse ICMS que você está pagando na compra, você pode ou não pode compensar futuramente com os valores que você vender? Você pode compensar. Então, como você pode compensar futuramente esse ICMS aqui que você tem na sua compra? Como você pode compensar isso aqui futuramente? Isso aqui é um direito. Direitos são classificados no ativo. Portanto, isso aqui é um direito que fica classificado no ativo. E essa conta aqui você vai chamar de ICMS a recuperar no valor de 1.500. Beleza? Se você entendeu isso aqui, meus parabéns, você vai acertar muitas questões na sua prova por conta disso, tá? Esse assunto não é um assunto fácil, eu sei que talvez num primeiro momento possa dar algum nó, mas você, se você entendeu, você vai se dar bem na sua prova. Vamos lá. Opa, riscou aqui sem querer. Vamos ver como é que isso cai. Na compra de mercadorias pelo sistema de inventário permanente, deve-se lançar estoque de mercadorias e ICMS a recolher a débito. E, em contrapartida, fornecedores ou caixa a crédito. Beleza, vamos por partes como faria Jack, né? Isso aí é uma coisa que eu falava com meus amigos lá atrás. Então, olha só, na compra de mercadorias pelo sistema de inventário permanente,
isso aqui não vem ao caso, mas o inventário permanente é quando você controla as suas mercadorias operação por operação, beleza? Inventário periódico é quando você faz o seu inventário somente lá uma vez por ano ou com outra frequência. É quando a empresa fala lá que está fechado para balanço, né? Então, no sistema de inventário permanente, você vai lançar o quê? A conta de estoque de mercadorias. Vamos lembrar o que a gente fez ali no nosso exemplo. Mercadorias, 8.500. Aí a débito, era ICMS a recolher, pessoal? Ou ICMS a recuperar? ICMS a recuperar, 1.500. Em contrapartida, vai ser caixa, banco ou fornecedores, dependendo de como foi pago. 10 mil. Portanto, esse item está o quê? Item errado, beleza? Tranquilo, então, questão aí de 2020 para a gente treinar. Na compra de mercadorias para revenda de uma empresa comercial, é debitada a conta ICMS a recuperar. E aí, galera, certo ou errado? Na compra de mercadorias para revenda, olha só, então é uma situação que a gente mostrou que é de não cumulatividade. Por uma empresa comercial, então é uma empresa que vai revender, significa que ela é contribuinte do ICMS, porque ela comercializa, e é debitada a conta ICMS a recuperar, ou seja, a conta ICMS a recuperar você lança a débito. Isso está certo ou está errado? Ora, isso aqui está correto. Beleza? Isso aqui está correto. Próximo. Vamos lá. Julgue o item a seguir relativo à compra de material de estoque para revenda por uma empresa que atue no ramo de comércio varejista. A compra de calçados para revenda, com emissão de nota fiscal pelo fornecedor no valor total de 30 mil, estando nele incluso um ICMS de 3 mil, acarreta um registro pelo comprador a crédito de estoques no valor de 27 mil. Vamos ver, isso está certo ou está errado? PF, 20 anos atrás, hein? Direto do túnel do tempo. Beleza? Nem era a época do Penta ainda. Pô, questão antigona. Esse Gabriel fica trazendo as questões lá. Mercadorias. ICMS a recuperar. Que mais? Não falou se foi à vista ou a prazo, falou? Falou, vamos botar aqui caixa. Então você vai lançar aqui mercadorias pelo valor de 27, ou estoque, dá na mesma. ICMS a recuperar 3, caixa no valor de 30, tá? Onde você estava aí em 2000? Eu estava andando de skate lá, curtindo com meus amigos, participando de campeonato de skate, me ralando todo. Então, gabarito errado. Eu nasci em 87, old school já. Vamos embora, questão errada. Ok, agora a gente vai falar um pouco sobre a venda de mercadoria, pessoal. O que você precisa saber? Primeiro a gente vai falar sobre venda de mercadoria sem incidência de ICMS, tá? A gente está sempre partindo aqui, essa aula é uma aula de lançamentos que são um pouco mais básicos, porque ao longo do curso a gente vai aprofundando em cada um desses detalhes, mas a gente traça um panorama geral para te dar um nivelamento e depois a gente vai aprofundando. Vai falar sobre duplicatas, duplicata descontada, operações financeiras, folha de pagamento, mas você já vai ter uma noção mais completa da contabilidade, por isso essa aula de lançamentos é mais básica, né? Apesar de ter um certo nível de dificuldade. Vamos lá. Venda das primeiras mercadorias adquiridas por 25 mil à vista, sem incidência de ICMS,
custo de 10 mil. Vamos dar uma olhada então. Você vendeu mercadoria por 25 mil. Olha só, de cabeça eu pergunto aqui para você, qual foi o lucro dessa operação? Qual foi o lucro dessa operação? O lucro dessa operação foi de quanto? Foi de 15 mil. Como que você acha o lucro? Você vendeu por 25, o custo é 10 mil. Ora, parece muito elementar isso aqui. Mas isso aqui é a base de uma demonstração que é a chamada demonstração do resultado do exercício. Você começou a entender isso aqui, você começou a entender demonstração do resultado do exercício, tá? Então, a venda de mercadorias, ela consiste basicamente em 2 lançamentos, no caso aqui de não haver incidência de tributo, não haver qualquer outro tipo aí de lançamento, devoluções, blá, 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 tá? Então, o que está acontecendo aqui? A venda de mercadoria, você faz um lançamento que é o reconhecimento da receita e o outro lançamento é a baixa do estoque. Então são 2 lançamentos, tá? Você tem que colocar isso na sua cabeça. São 2 lançamentos aí separados. O reconhecimento da receita, geralmente você vai fazer da seguinte forma. Você vai olhar para o lado da venda. Você vai olhar para o lado da venda. Ora, você vendeu mercadorias por 25 mil. Você vai abrir 2 razonetes. Um razonete é o chamado receita de vendas. O outro razonete é o seguinte: ou é conta caixa, ou é conta bancos, se for à vista, ou é conta clientes, ou duplicatas a receber, se for a prazo. Nesse caso, a questão falou que foi à vista, beleza? Foi à vista. O que você vai fazer? As contas de receita, elas aumentam a débito ou a crédito? As contas de receitas, elas aumentam a crédito. Portanto, você vai lançar aqui R$25 mil. E por outro lado, a sua conta caixa, bancos e clientes aqui também está aumentando. R$25 mil. Beleza, então aqui você fez a sua parte, o lançamento 1. Nesse lado aqui, você está lançando aqui o lado das receitas. Só que você também tem que fazer a baixa do estoque, tá? Você tem que fazer a baixa do estoque. Como é que você vai fazer a baixa do estoque? Agora eu vou dar uma outra dica. Quando você está fazendo o lançamento das receitas, você tem que olhar, tá? Você tem que olhar para o lado do valor de venda, etc. e tal. Agora, quando você vai fazer a baixa da mercadoria, você tem que olhar para o estoque. Você tem que olhar para o custo do estoque. Você tem que olhar para o custo da mercadoria vendida. Quanto custou aquela mercadoria que você está vendendo?
Quanto custou a mercadoria que você está vendendo? Ora, nesse caso aqui, você vai ter lá, por exemplo, conta estoques, ou mercadorias, é a mesma coisa. Você tem aqui um saldo inicial já, tá, galera? Você já tem um saldo inicial aqui. Quanto custou esse estoque? Esse estoque ele custou 10 mil. Portanto, quando você vendeu essa mercadoria e entregou esse estoque ele não pode mais ficar registrado no seu balanço lá no seu ativo, porque você já vendeu, você já entregou. Então esse estoque ele tem que ser expurgado aqui da sua conta estoques. Ó, 10 mil. Estoque diminuindo. A contrapartida é uma conta que a partir de agora vai ser sua amiga também, que é o chamado custo da mercadoria vendida, ou CMV. CMV, apesar do nome, custo da mercadoria vendida, na contabilidade, é uma conta que tem natureza de despesa. E aí você vai lançar 10 mil. Beleza? Então é assim que funciona, galera. É assim que funciona um lançamento de venda de mercadorias. São 2 lançamentos, basicamente. Um para reconhecer a receita, o outro para fazer a baixa do seu estoque. Tá? Então olha lá. Perito Polícia Civil do Maranhão 2018. Em uma venda de mercadoria, ocorre a baixa a crédito da mercadoria vendida em contrapartida a correspondente conta de receita por venda de mercadorias. Galera, veja que isso aqui não tem nada a ver, tá? São 2 lançamentos. Um lançamento você faz o reconhecimento da receita e no outro você faz a baixa de estoque. Aqui a questão ela misturou tudo, tá? Ela falou, ó, baixa crédito da mercadoria vendida com contrapartida da receita. Não tem nada a ver, tá? Por ocasião da venda de mercadoria à vista ou a prazo, é necessária a baixa no estoque dos itens entregue ao cliente. Opa, aqui está certo? Aqui está certo. Evidenciando-se o sacrifício patrimonial realizado e representando-se um fato modificativo do patrimônio. Aqui está correto. Por quê? Porque na questão 9, você vendeu, você vai ter que baixar o seu estoque porque ele não faz parte mais da sua empresa. Você está fazendo um sacrifício patrimonial, ou seja, você está diminuindo o seu patrimônio para quê? Para obter receitas. E quando você faz esse lançamento aqui, ó, saindo do estoque e lançando o CMV, você envolveu uma conta de resultado aqui? Sim, é uma conta de despesa. E quando você envolveu essa conta de despesa, você envolveu conta de despesa, isso é um fato permutativo ou modificativo? Isso é um fato modificativo. Como eu já disse a vocês em aulas anteriores, né? Para o CESP, sempre que houver um fato, uma conta de resultado, seja ela receita ou despesa, isso configura um fato ou modificativo ou um fato misto. Portanto, esse item 9, ele está correto. Esse item 9, ele está correto. Beleza, pessoal? Então, mais um bloco encerrado aqui do nosso curso.